Vampiros, músicas e crítica social. Essa é a proposta do filme Pecadores. Mas será que essa proposta deu certo ou foi uma bagunça completa? É o que vamos ver no vídeo de hoje. Olá, pobres almas infelizes. Eu sou Elmi e sejam bem-vindos ao Terror Tubo, o especial de Dia das Bruxas do canal Power Pop. Sinners ou Pecadores, filme de 2025 dirigido por Ryan Coogler. O Marcy e Fuligem são irmãos gêmeos que tentam deixar suas vidas problemáticas para trás e retornam para sua cidade natal. Mas lá eles descobrem que o mal muito maior está à espreita. O Ryan Coogler é um diretor que está em uma ascensão muito grande na sua carreira, merecidamente, trazendo representatividade negra nas telonas. Ele começou ali no ramo dos filmes indie, até que as coisas foram escalonando e ele acabou caindo na Marvel dirigindo Pantera Negra 1 e 2, de maneira magistralmente. Eu amo Pantera Negra. Agora, com Pecadores, ele meio que voltou pro cinema independente. Agora com mais liberdade para trabalhar e fazer suas histórias. Então ele resolveu fazer mais uma de suas parcerias com o Michael B. Jordan. E eu devo dizer que Pecadores é um filmaço. O filme tem tudo que eu gosto: ação, crítica social, música, terror. É uma mistura maravilhosa. Admito que quando eu fiquei sabendo desse filme e da proposta dele, eu fiquei meio encucado assim. Eu pensei, pô, será que isso vai dar certo? Misturar crítica social com um período histórico e ainda um filme de terror com músicas? Isso poderia dar muito errado, mas ainda bem que caiu na mão do Ryan Coogler e isso deu muito certo. Principalmente por conta da crítica social e na coisa dos vampiros. Eu não sabia como ele ia usar os vampiros aqui. E, nossa, ele usou de maneira magistral. A direção do Ryan Coogler continua excelente. Eu gosto muito dos takes que ele faz, os quadros, o estilo que ele filma. É uma câmera estilosa, com takes muito bonitos. E consegue manter esse jeito estiloso, mesmo num filme que se passa numa época que é meio suja. Ele consegue deixar tudo muito estiloso. E ele já provou lá em Pantera Negra que ele manda muito bem fazendo cena de ação. E aqui não é diferente. As cenas de ação de Pecadores são muito bem feitas, muito bem coreografadas, muito bem pensadas. E muito bem filmadas, obviamente. Adoro como os vampiros aqui nesse filme, eles atacam de forma animalesca, como o vampiro tem que ser. E como o filme não tem nenhuma amarra da Disney, por exemplo, empatando a foda dele, consegue fazer cenas de ação brutais. O filme, quando vai pra parte de ação, ele é bem sanguinário. Isso é incrível. E as cenas de música. O filme, ele não é tecnicamente um musical. Não é um musical convencional que você conhece. Mas ele tem algumas cenas de música. São cenas incríveis e músicas muito bem feitas. As cenas de música que consegue dirigir, principalmente aquela cena de música, assim, aquela mesmo com o Sammy cantando. Quem assistiu o filme sabe muito bem do que eu tô falando. A cena principal que se destacou do filme de música é incrível, 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 incrível. Minha alma arrepiou nesse momento. A história do filme também é muito criativa. O filme se passa ali nos anos 30, por aí. Nessa época tinha acabado a escravidão nos Estados Unidos, né? Porque a gente sabe que a escravidão tecnicamente nunca acabou, né? A gente preto sempre, então vamos ser vistos como escravos, então a gente sabe disso. Mas como acabou a escravidão, outra coisa estava em voga: a segregação. Então, vemos um pouco daquela comunidade majoritariamente negra, até que chegam os vampiros. E o momento que os vampiros aparecem na trama é muito interessante. É cheio de metáforas. A existência dos vampiros aqui não é só vampiros por ter vampiros, não. É toda uma metáfora que eles carregam. Mas indo agora para um lado mais nerd da coisa, eu queria falar sobre os vampiros desse filme. Não vai ter spoiler, calma, não vai ter spoiler. Porque os vampiros aqui nesse filme são os vampiros clássicos. Ou seja, sabe todas as fraquezas que você conhece sobre vampiros? Então, aqui eles têm. Eles não resolvem mudar muito a criatura. Quer dizer, tem uma mudança na criatura nesse filme e que também é uma metáfora sensacional para uma coisa que a gente vive muito hoje em dia. O ritmo do filme também é muito bom. Eu gostei muito do ritmo desse filme. O filme tem 2 horas e 17. Ele é bem longo, mas o ritmo dele pra mim foi muito bom. Porque o Ryan Coogler, com a atuação do Michael B. Jordan, com aquele universo sendo setado, consegue criar uma coisa muito cativante e interessante que você quer saber mais. Foi um ritmo perfeito para construir o mundo e setar todo aquele universo antes de ir pros finalmente. Inclusive, quando o filme acabou, eu tava falando, não, quero mais desse filme, quero ver mais desse universo. Por favor, Ryan Coogler, eu não sou muito adepto de continuação não, mas esse aqui dá pra ter uma continuação sim, Ryan. Pelo amor de Deus, faça uma continuação de Pecadores. Como eu falei lá atrás, o filme tem umas cenas de música. A trilha sonora desse filme, meus amigos, é um absurdo. Totalmente regada a blues. Te falar que blues não é um estilo que eu ouço muito, mas é um gênero que eu acho muito foda. Música de improviso, jazz, blues, acho incrível. E apesar do blues ter surgido numa época muito triste da história negra, ele conseguiu se sobrepor a isso e se tornando um estilo musical incrível e muito refinado. E o elenco desse filme tá sensacional demais. Começando pelo Michael B. Jordan, que interpreta tanto o Fumaça quanto o Fuligem. Cara, eu pensei de primeira que eu não fosse conseguir diferenciar muito bem quem era o Fumaça e quem é o Fuligem.
De primeiro eu admito que eu ia pela cor do chapéu, mas com o passar do tempo, lá pelo meio, você consegue saber bem quem é o Fumaça e quem é o Fuligem. Eu queria falar também que a integração dos dois personagens está muito bem feita, porque é muito difícil você fazer personagens que são irmãos gêmeos interpretados pelo mesmo ator, fazer eles parecer que são duas pessoas mesmo coexistindo, não é um só jogos de câmera pra fingir que tem duas pessoas ali, tipo, sei lá, Cúmplices de um Resgate ou aquele filme Operação Cupido, que dá pra você saber que tem uma pessoa interpretando duas pessoas ali. Tem dois momentos nesse filme que eu achei a integração incrível. Logo no início, quando o Fumaça e o Fuligem estão fumando e um entrega um cigarro pro outro. E, cara, nem parece que são uma pessoa só fazendo ali. Caraca! Claro, que provavelmente deve ter um efeito com um dublê ali, com a cara do Michael B. Jordan. Mas eles fizeram isso muito bem feito. E o outro momento é quando o Fumaça e o Fuligem estão brigando. Cara, tá muito bem integrado. Muito bem integrado mesmo. A personagem da Hailee Steinfeld também é muito interessante, a Mary. Principalmente o contexto dessa personagem. É que ela é uma personagem que aparentemente branca, mas na verdade ela é uma personagem mestiça. Ela é uma mulher mestiça naquela comunidade negra. E miscigenação nos Estados Unidos não é tão comum quanto é aqui no Brasil, por exemplo. Como ela acaba de um jeito muito interessante. Obviamente eu não vou dar spoiler aqui. O resto do elenco também tá sensacional, sério. O elenco desse filme é um elenco de peso e muito bem escalado. O garoto que interpreta o Sammy lá, o pastorzinho, nossa, que esse cara é pra cantar, velho. Pô, que voz absurda que esse cara tem. Eu juro que não é clubismo da minha parte, mas eu procurei defesa desse filme e, sinceramente, eu não consegui encontrar não, velho. Pra mim, o único defeito desse filme é que ele acabou. Então, em resumo, Pecadores é um filmaço que vai muito além de um simples filme de vampiro. Ele traz uma representatividade negra incrível, com metáforas e críticas sociais e sacadas geniais. Então, pra Pecadores, minha nota não poderia ser diferente. É um 10. E o que você achou? Você assistiu Pecadores? Não assistiu? Comenta aqui embaixo, eu quero muito saber a sua opinião sobre esse vídeo e sobre esse filme. Eu ficando por aqui. Na tela vai ter 2 vídeos pra vocês escolherem qual o próximo vídeo que você vai assistir aqui no canal. Eu sou o Elmi e cuidado quando for dormir à noite. Não põe o pé pra fora da coberta.